Bom dia a todos, um grande prazer estar aqui falando com vocês. O objeto desse painel tem a ver com analisar um pouco os riscos jurídicos, né? E aqui, obviamente, colocaram dois advogados, eu não sei se o Gideon também é advogado, para falar disso. E até aqui a conversa não foi chata, né? Felizmente, os advogados saíram muito bem. Felizmente, eu vou procurar fazer jus aqui aos meus companheiros de painel e manter essa apresentação num nível interessante. Acho que os desafios jurídicos eles podem ser subdivididos em três grandes pilares nesse caso. O primeiro deles é o cultural. Quem aqui trabalha numa grande organização sabe que toda vez que há um novo marco legal, existe um problema de cultura empresarial a ser desenvolvida. Isso não é novo, isso não é algo exclusivo da LGPD. Quem aqui trabalha numa empresa sabe, por exemplo, da lei anticorrupção. O quanto aqueles que trabalham no departamento jurídico ou no departamento de compliance aqui tiveram que lutar e lutam até hoje para criar uma cultura anticorrupção nas empresas. Um outro exemplo que eu vivi muito de perto foi o exemplo do direito da concorrência, né, do CAD e essas questões. Durante muito tempo no Brasil foi comum se fazer cartel. O próprio governo, por exemplo, unia companhias no atual Ministério da Economia para fazer cartel, alinhar preço para um segmento. E as companhias tiveram que evoluir o seu raciocínio ao longo do tempo e criar uma cultura de compliance, uma cultura de observação desses novos marcos legais que vieram, usualmente no final dos anos 90, né, vários marcos legais no Brasil novos e depois no final da primeira década dos anos 2000. Então isso não é algo novo para o grande, né, para quem trabalha numa grande organização. Na verdade, isso é um desafio recorrente que vocês já enfrentaram muitas vezes e agora tem que enfrentar de novo. Claro que aqui a gente pode discutir um pouco a dimensão desse desafio. Acho que é um desafio daqueles mais prementes. Só para dar um exemplo para vocês que eu acho interessante da minha vida pessoal sobre privacidade, em 2013 eu mudei para os Estados Unidos para fazer um mestrado na Universidade de Stanford. Em Stanford, não sei se vocês sabem, fica no Vale do Silício, fica na cidade de Palo Alto, que é no Vale do Silício, exatamente circundada, né, por empresas de tecnologia como Facebook, Google, Microsoft, etc. E lá, naquele momento, em 2013, eu era um advogado já aqui no Brasil há algum tempo, já estava fazendo meu doutorado na USP, trabalhava com grandes empresas há muito tempo. Eu nunca tinha ouvido falar desse tema de privacidade. Nunca. Foi a primeira vez. Enquanto isso, os meus colegas de LLM, né, de mestrado, todos eles, especialmente os europeus e os americanos, tinham aquela discussão como uma das mais prementes. Eu ficava impressionado com o nível da discussão que eles tinham, enquanto eu era um verdadeiro ignorante na matéria. Um verdadeiro ignorante. Então isso mostra um pouco esse choque de cultura que é para todos nós, né? Uma lei que no Brasil vem com... as pessoas vão dizer, de algum modo o Brasil estava um pouco atrasado, outros vão dizer que o Brasil estava adiantado. Não importa, o fato é que, em termos de cultura jurídica, nós não estamos acostumados a isso. Embora, é verdade, sempre houve regulamentos, Código de Defesa do Consumidor e outros preocupados com privacidade, esse não era um tema recorrente na maioria das organizações empresariais brasileiras. Isso é um fato difícil de ser negado, na minha opinião. Então a gente tem que se adaptar a isso e temos um problema de cultura. Para resolver o problema de cultura, aqueles que são aqui advogados ou compliance officers ou algo do tipo, o que vocês já sabem, eu vou repetir para vocês, nós precisamos trazer o business para dentro de casa, certo? Para esse problema. A sua alta gerência, né, o seu CEO, o seu CFO, eles têm que estar envolvidos nesse processo de trazer e criar um ambiente em que esse ponto, privacidade, passa a ser uma preocupação da organização. Se nós não tivermos o apoio da alta gerência, vai ser muito difícil transformar isso numa questão relevante. E esse é o nosso primeiro desafio, instruir o nosso business e trazê-los, né, para esse novo campo e fazer com que eles vejam que isso é um problema inicialmente a ser resolvido, não há dúvida, mas que, como já foi destacado no painel anterior, ele pode gerar oportunidades também. A gente também não pode deixar de mencionar o fato de que existem oportunidades a serem exploradas. Eu acho que aquelas empresas que são focadas em B2B, né, ou seja, em mais negócios, que geram negócios com outras empresas, elas claramente precisam estar muito compliant com a LGPD, porque os seus clientes e os seus fornecedores vão cobrar isso de você. Então, se você não estiver, isso vai ser um problema sério. E se vocês não sentem isso hoje já, logo vão começar a sentir essa demanda dos seus clientes, né, pessoas jurídicas. E aquelas que são business to consumer, né, a B2C, essas eu acho que vão ter uma dificuldade adicional em conseguir vender isso para o business como uma vantagem competitiva, para ser muito franco.
Eu concordo com o que foi dito em alguns painéis anteriores, que segurança da informação, sem dúvida nenhuma, vai ser sempre uma preocupação relevante e que se você houver um vazamento de dado, isso pode gerar um dano reputacional imenso, etc. Mas privacidade é maior do que segurança da informação, né? Segurança da informação pode ser um subconjunto dentro de privacidade. Então, essa lei, muito além de requerer que as companhias ampliem, melhorem, desenvolvam o seu sistema de segurança da informação, ela vai muito além disso. Ela traz muitos outros requerimentos que empresas que hoje trabalham com consumidores diretamente vão ter que trabalhar e entender como se valer disso como um diferencial competitivo. Isso não vai ser fácil. Na minha opinião, isso não vai ser fácil. Eu acho que os consumidores, especialmente no Brasil, ainda têm dificuldade em identificar. Se eu dissesse para vocês, o Facebook não vai mais exibir propaganda, mas todo mundo vai ter que pagar um FII, uma taxa, uma anuidade de R$250. Quem vai continuar no Facebook? Então, isso é algo que as empresas business to consumer vão ter dificuldade, na minha opinião, em vender isso como um diferencial competitivo, mas é a parte de cultura. Isso não é um problema de cultura, de aos poucos você conseguir criar essa cultura no país e fazer com que os seus consumidores valorizem isso como um diferencial competitivo. Está aí um ponto a ser endereçado. Um outro desafio que eu acho fundamental para as companhias é o desafio tecnológico. Né? Nós que estamos aqui, algumas pessoas usam a expressão operadores do direito, ou algo do tipo, não sei se é a melhor expressão, mas ela cabe aqui, que nós vamos ter que aprender, quem ainda não aprendeu, a integrar a nossa atuação com a tecnologia, né? Especialmente para mapear processos e poder monitorar os processos internamente e dar uma resposta adequada. Isso é um problema, acho que isso foi muito discutido no painel anterior, essa questão tecnológica, é um desafio grande para todo mundo que trabalha nesse segmento, especialmente para quem é advogado, para quem é compliance officer, e que claramente não tem esse background técnico em tecnologia. É sempre uma dificuldade adicional para a gente. Né? E o último desafio, né, já que está chegando aqui no final do meu tempo, é o desafio institucional. O que eu estou chamando de desafio institucional? Aqueles que são advogados mais tradicionais poderiam chamar isso também de desafio jurídico estrito sensu. Né? É aquele de como nós, advogados, que vamos ser chamados pelas companhias, vocês, sejam aqueles que estão in-house, sejam aqueles que estão em escritórios externos, vamos dar as respostas para esses casos. É óbvio que vai ter uma primeira camada de problemas que nós vamos enfrentar, que é esse momento inicial, que é a de, poxa, como nós podemos antecipar problemas e nos adaptar? Né? Como criar uma espécie de um compliance para a LGPD? O Dr. Renato, no painel anterior, disse que é impossível, está totalmente compliant. Possivelmente verdade, né? Afinal de contas tem muita incerteza sobre as melhores interpretações, então de fato o que ele está dizendo faz todo sentido, mas esse é o desafio nesse momento inicial. Né? Como nós podemos enxergar e discernir os melhores caminhos, as melhores interpretações, de novo, dos advogados mais tradicionais, as melhores interpretações desse dispositivo legal, desses dispositivos legais e aplicar isso na prática. Isso é o nosso primeiro trabalho. Um segundo trabalho que eu acho que vai ser fundamental, e a doutora Patrícia mencionou um pouco disso, tem a ver com a interação com a agência e depois o papel da judicialização. Esse é um segmento em que vai ser fundamental uma certa harmonia e consistência com padrões internacionais. Se, por exemplo, o Ministério Público ou PROCONs espalhados pelo Brasil começam a fazer um enforcement muito exagerado dessa legislação, isso pode gerar um problema seríssimo para os business das empresas. Pode ser muito problemático. É algo que, por exemplo, no Direito da Concorrência, a gente, porque eu falo no Direito da Concorrência porque eu trabalho ainda há muitos anos com isso, que no começo da aplicação da Lei de Direito da Concorrência, Ministérios Públicos e PROCONs tentaram fazer a aplicação direta da lei. O que aconteceu? Uma tragédia, porque havia interpretações extremamente equivocadas e que poderiam inibir modelos de negócio muito pró-competitivos. O que aconteceu naquele momento? O CAD, que é a agência, tecnicamente não é uma agência reguladora, mas eu vou chamar aqui impropriamente de uma agência reguladora de da concorrência, ele teve que fazer um processo de criar cultura e dizer, pessoal, Ministério Público, eu sei que vocês têm prerrogativa legal de olhar para isso, eu não estou questionando a sua prerrogativa, mas olha só, por uma questão de consistência, é melhor concentrar o máximo possível essa atividade em mim, porque eu estou bem ligado no que está acontecendo fora do Brasil, eu estou acompanhando, eu sou técnico, eu sou especializado, deixa comigo, que eu estou tentando resolver essas questões, isso que é um negócio complicado, vocês estão mais bem posicionados para fazer outras coisas, não isso aqui. É o que a NPD vai ter, na minha opinião, fazer também. Né? Criar esse diálogo institucional, ela não pode excluir os outros agentes, porque eles não vão aceitar serem excluídos, mas ela vai precisar ser, de algum modo, hábil o suficiente
para incluí-los no debate, mas de algum modo criando um monopólio da NPD em que ela consiga dizer bem o que deve ser o entendimento. E aí, a partir disso, conseguir construir uma reputação forte o suficiente para prosperar no judiciário, porque certamente, como a doutora Patrícia disse, vai haver muita judicialização. E aí o que ela vai precisar fazer é, primeiro, ter entendimentos razoáveis, em segundo lugar, conseguir se colocar como um técnico respeitável e que o judiciário deve ser deferente. Isso não é uma tarefa trivial, uma tarefa super complexa, e que nós, aqui do setor privado, vamos ter uma participação super relevante, porque somos nós que vamos estar trazendo a judicialização, somos nós que vamos fazer acordos com a NPD, eventualmente. Então, tudo isso vai definir esse diálogo institucional e como ele vai se desenvolver. Obrigado. Obrigado, Ademir. Obrigado.